gente vai fazer o melhor para vocês, de tal forma que vocês sejam o mínimo prejudicados, porém sabemos que vão ser de qualquer forma, assim como nós, né? Esse processo de ensino, a plataforma digital é muito diferente. Por melhor que a gente seja, e por melhor que ela seja, por mais que a gente esteja assim, bastante influência nela, não troca por uma aula presencial, né? Por pior que o professor na presencial seja, né, Chico? A aula virtual, ela é pior. Então, vocês vão ser prejudicados, né? Só que vão fazer possível para que esse prejuízo seja o mínimo possível, né? Tá certo? E posso garantir isso, em termos assim de passar o conteúdo, também o processo avaliativo, e vai por aí. Isso eu posso garantir para vocês. Né? E também eu queria apresentar o nosso colega aqui, o professor Francisco Hermelino Magalhães. O Francisco, ele já foi professor dessa disciplina do terceiro módulo durante muitos anos. Como ele tem 1000 atividades no Cefet, um dado dia ele falou assim, eu não posso mais continuar nessa disciplina, que eu não dou conta de tanta coisa ao mesmo tempo. Aí ele me chamou e eu assumi essa disciplina, você lembra? A meu contragosto, porque eu não queria trabalhar à noite, né? Vou ser sincero, mas hoje eu não largo à noite de jeito nenhum. E ele sabe disso, né? Eu me afeiçoei demais com essas aulas à noite, e se tiver que escolher, eu escolho, ainda brigo para continuar dando aula à noite, sinceramente. Tanto que quando a gente retornou, começamos a fazer a programação do retorno virtual, né, eles me tiraram. Eu não fiquei com nenhuma aula à noite, eu fiquei meio chateado. E eu assumi aulas de manhã do primeiro ano, que é uma turma que eu nunca dei aula na vida. Poxa vida, eu vou largar uma coisa que eu gosto, já faço há algum tempo, faço com prazer, vou entrar numa área totalmente assim, diferente, né? Trabalhar com pré-adolescentes, estou acostumado a trabalhar com gente madura, gente motivada, e vou ter que... Foi um negócio, mas aí eu tive uma sorte, porque o professor Francisco estava lá, tá certo? E ele é o líder, ele é o chefe da equipe de circuito elétrico, onde essa disciplina pertence. E ele está me dando a cobertura toda, né? E principalmente por quê? Porque eu assumi a disciplina tem uma semana. Há uma semana atrás eu não sabia direito nem o que era Moodle, nem o que era Teams, sinceramente. Muito menos um monte de simuladores que são usados nessa disciplina. Então, de lá para cá, quando eu não estou fazendo uma simulação, um teste, um estudo, o Chico eu estou ao lado do Chico aqui, está me ajudando, tá certo? Se não fosse ele, eu, sei lá, já tinha tido um troço, eu estava aposentado. Então, Chico, sinceramente, Chico, eu estou mais animado por sua causa, você está me ajudando muito. Pela, É um prazer, Ari. pela sua experiência e também pela boa vontade, porque esse rapaz aí, gente, além de ser muita experiência, ele tem uma boa vontade que é tranquilo. Então, por isso, eu acho que eu vou conseguir fazer um bom trabalho com vocês, porque ele está me dando cobertura. Hoje nós ficamos o dia inteiro aqui testando e ele tem uma paciência grande. Ele não é só grande, não, ele tem uma paciência grande, além de muito conhecimento. No departamento, sinceramente, é o que mais entende de ensino à distância, porque além de ser uma pessoa curiosa e fica o tempo todo treinando e testando, ele já faz isso há muitos anos, né, Chico? Então é isso. Ari, é um prazer ajudar. Eu fico aqui à disposição para você, para os alunos, tá? Pode contar comigo. E hoje como é a primeira aula que eu dou, ele vai me batizar aqui, né? Ele vai estar presente pelo menos no início da nossa reunião, dando as dicas aí preciosas. Se notar que eu estou fazendo alguma coisa errada, ou não da melhor forma, ele vai cortar e mostrar, beleza? Então, eu sou o professor da disciplina e ele vai ser o meu copiloto. De vez em quando, ele fica sendo o professor e o copiloto aqui, se for necessário. Tranquilo? Pode contar comigo. Obrigado, Chicão. Bem, gente, então vamos à questão aí. O Chico já fez a pergunta para vocês, se vocês já estão com experiência para entrar no Moodle, né? Porque no Moodle é que vai estar sediado a nossa programação, todo o material. O Teams vai ser só a plataforma para essa reunião nossa aqui, entendeu? Então a gente se encara aqui, conversamos aqui, damos a aula aqui e recorremos ao Moodle, né, e colocamos as coisas lá no Moodle. Então, vocês vão entrar lá no Moodle para ver, né, o que nós vamos colocar lá e o que
o que vão precisar de ter em termos de material, tá certo? Aí você precisa de dar uma dica de como entrar lá, porque nós temos aqui um PowerPoint, foi até o próprio Francisco que elaborou, que são instruções para entrar no Moodle. Se vocês quiserem, a gente pode dar uma repassada nele, senão a gente pode cortar. O que vocês me dizem? Por mim, não. Não é que não precisa, né? Não. Tá. Os outros calaram, então consentem, né? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, beleza. Então é isso. Eu achei que então vamos cortar essa apresentação, tá legal? Não, sem problema. Tá, Se eles já conseguiram entrar e já estão, né, lá inscritos, beleza. Já tiveram aula essa semana com outros professores, né? Mas é só um cuidado a mais, tá, gente? Beleza? Sem problema. Então tá. Então eu vou entrar lá no Moodle para mostrar umas coisinhas nossas que estão lá, tá certo? Isso. Ora, primeiro, gente, o Fernando era o professor que ia dar essa disciplina para vocês, estava previsto. Ele já começou a preparar as aulas, ele iria dar as aulas de laboratório e as aulas de potência 1. Aí houve uma questão administrativa, aí um professor nosso aposentou, de repente, assim, e o departamento teve que redistribuir as aulas. Aí, dessa história, eles me colocaram de novo na disciplina, o que me deixou feliz, né? E aí eu estou assumindo uma situação assim, o Fernando programou aqui no Moodle todo o semestre, né? Na realidade ele preparou um ano inteiro, acho que ele esqueceu que a disciplina era semestral e colocou uma programação para o ano inteiro. Aí quando eu assumi, o que eu fiz? Eu tirei o que ele colocou e coloquei o que nós vamos fazer no semestre, né? Entendeu? Então, o que tem aqui, ó, se alguém entrou antes de hoje, deve ter visto uma coisa que não está aqui mais, tá legal? Por quê? Porque cada professor dá aula de um jeito, né? Não adianta pôr dois professores e falar, vai dar aula do mesmo jeito, é impossível. Então, eu tenho meu jeito, eu tenho meu material, que eu já uso há muito tempo, então eu vou utilizar o mesmo material. Basicamente, é o que é? As apostilas que vocês já receberam. Se vocês perderam essa apostila por algum motivo, ou não vão ter acesso a elas nos momentos das aulas, por algum motivo também, às vezes você vai ter, né, no lugar que você vai estar, tipo, sei lá, num sítio, sei lá onde, no Japão, e não está com a apostila, aí vocês me falam que eu posto ela aqui de novo para vocês. Tá certo? Senão, eu estou entendendo que vocês têm ela. Nós vamos seguir ela. Por quê? Porque ela foi preparada para essa disciplina. E ela está sendo testada já tem vários anos. Tem vários anos que a gente dá aula seguindo a apostila. Eu elaborei essa apostila, como eu já falei com vocês, provavelmente já falei, e preparei as aulas todas em PowerPoint. Então, eu já tenho as aulas todas preparadas em PowerPoint. Portanto, eu vou usar esse PowerPoint durante o semestre. Claro que não vão ficar o tempo todo usando, né? Mas vamos usar bastante. Muito mais do que a gente usaria se a gente estivesse na aula presencial. Porque na aula presencial, ela funciona melhor que o professor lá na frente, falando, tal, né? Aquele teatro. Isso acabou, né? Acabou não. Durante a pandemia não vai poder existir, né? Então, para a gente dar o conteúdo todo, nós vamos ter que usar o PowerPoint muito. E essas aulas já estão todas preparadas e já estão aqui disponíveis para você. Então, está aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó, vocês estão enxergando? Aqui, se não tiver, me fala, tá, gente? Porque eu estou falando aqui, eu não tenho certeza se vocês estão me ouvindo. Sim, estamos enxergando. Tá aqui sim. Aqui está o arquivo das aulas até o final do semestre, tá certo? E essas aulas vão ser sempre assim, eu vou chegar, vou dar aula para vocês, toda aula eu vou passar um exercício, ou, aliás, melhor dizendo, toda aula não. Nós dividimos as tarefas em quinzena, então toda quinzena vocês vão ter um exercício. Hoje, por exemplo, já tem um exercício aqui, né? Esse exercício, depois eu falo sobre ele, para resolver, vocês vão ter que entender essa matéria que eu vou dar hoje, ou lembrar dela, porque já foi dado, certo? Dar uma lidinha na apostila, né? E usar o simulador. O Fernando deve ter passado para vocês alguma coisa do PECIM, não passou? Passou. Pode falar, Jéssica. Sim, né? Ou não? Sim, passou sim. Vocês já baixaram o PECIM?
Eu já baixei já. Ele deixou um tutorial lá, deixou tudo lá pra gente baixar, tá bem explicadinho. Pois é, e ele deve ter passado também alguns vídeos para vocês verem orientativos com relação à utilização do PSIM, né? Passou Sim, sim. ele deixou tudo lá. Tudo aí Olha, gente, no vocês, Moodle. tá, vocês têm que assistir aqueles vídeos, sabe? Aqueles vídeos, eles são bons, são vários vídeos interessantes, né? E a gente vai passar mais ainda. Se vocês te falarem que estão com certa dificuldade, a gente arranja mais. Tem muitos, né? Eu acredito que para o começo, assim, para o chute inicial, os vídeos que estão lá, os 3 vídeos que tem lá já são bons, tá certo? Já são suficientes. E o PSI, como qualquer simulador, a gente treina, a gente aprende, né? A gente fica com fluência nele até treinando, fazendo, né? Descobrindo uma coisa ou outra, fuçando aqui, fuçando ali. É dessa forma que nossos professores todos aprenderam a utilizar, entendeu? E ninguém é mais inteligente que ninguém, né? Vocês vão aprender da mesma forma. Tá legal? Tranquilo? Bem, é isso. Eu espero sempre alguém responder. Esqueça que a gente não está na sala de aula, mas vamos lá. Ô, Ari, Oi. depois, antes de terminar, antes do pessoal sair, tá, gente? Você mesmo que se alguém for sair, avisa para o Ari baixar a lista de presença. Do lado do participantes, Ari, lá em cima, tem 3 pontinhos. Pessoas, 3 pontinhos. Aí você pode baixar a lista de presença. Você clica aí que vai baixar a lista de presença. Viu aí? Baixar a lista de presença. Beleza? Sim. Pô, gente, é isso que o Chico está falando aí, é muito importante, porque é um desafio para nós avaliar vocês numa situação dessa, né? Como é que eu vou avaliar vocês? Eu dou uma prova, vocês podem fazer todo mundo junto na mesma sala, né? É um desafio, então nós vamos avaliar diferente. Assim como o processo pedagógico está diferente, o processo de avaliação também vai ser diferente, né? Eu pretendo fazer, até discuti bastante isso com o Chico hoje, ele me deu boas ideias, eu vou fazer o seguinte: uma prova vai ser dada valendo 40 pontos, do jeito que estava previsto, tá certo? Ele me sugeriu, e eu achei boa e vou seguir, é usar o chat de discussão, ou, como é que fala? O chat não... Falei de novo, o fórum. O fórum de discussão, que eu vou lançar umas questões no fórum e vou dar 10 pontos para vocês, tá certo? Baseado no rendimento e na participação de vocês no fórum. Então, dos 100 pontos, 50 já está aí, né? 40 da prova final, que vai ser dada no finalzinho do semestre, lá para dezembro, né? Primeira semana, por exemplo, de dezembro, e durante o processo, esse fórum, né, valendo 10 pontos. Os outros 50, eu vou dividir entre essa presença de vocês aí, ó, cada lista de presença, digamos que ele tenha 10 aulas, vai valer, digamos, 2 pontos. Né? Isso aí a gente vai discutir, nós vamos negociar. Então, a presença vai valer a quantidade de pontos para eu ter certeza que vocês estão aqui na minha frente me ouvindo. E os outros são os exercícios que eu vou passar para vocês em cada quinzena. Vamos começar hoje, eu vou dar uma média de 15 dias para vocês resolverem os exercícios, entendeu? E aí, somando tudo, 100 pontos. Tranquilo? Ficou claro? Tranquilo. Ficou. Claro. Ari, uma coisa importante, né, lembrá-los, é que a aula, né, essa aula do que você está falando e tudo mais, eles vão poder ver e rever várias vezes, tanto que quiser, tá? Vai ficar gravado e vai ficar aí na página também do Moodle. Tá certo? A de hoje, por exemplo, assim que terminar, hoje não vai dar, mas amanhã eu coloco no Google, no Moodle lá. Se alguém não assistiu, quiser rever alguma coisinha, vai estar lá. Todas as aulas serão gravadas. O objetivo disso é vocês, para aquele que não puder estar presente, ver, e também para vocês reverem se for necessário. Mais alguma lembrança aí, Chico? Já falamos da avaliação, já falamos... Eu sei que está faltando alguma coisa, mas não estou lembrando, não. Vamos entrar logo no assunto, né, da aula de hoje. Então, gente, vocês vão me desculpar de estar revisando esse assunto aqui, está entrando de novo no assunto aqui. Mas a própria escola orientou a gente a, na primeira quinzena, por exemplo, revisar, todo professor revisar. Se tem alguém que não está fazendo, não está seguindo a orientação da nossa chefia, não. Vamos revisar, porque afinal ficar 4, 5 meses
parado, não tem como a gente lembrar, né? Mesmo tendo aula, a gente esquece, né? E tem uma coisa que está acontecendo aí, mudou muito o professor, tem muito professor, muita turma que tinha um professor, agora é outro. Então, se o Fernando, por exemplo, fosse continuar com essa aula aqui, corria o risco de começar na primeira aula, lá naquela, o que é eletrônica de potência, tá certo? Ele ia revisar não, ele ia começar o programa, né? Como eu já dei aula para vocês praticamente um mês, eu já posso entender que eu vou fazer uma revisão, né? E revisão é sempre uma coisa mais rápida, né? Entendeu? Vou procurar não ficar gastando muito tempo com cada assunto, mas o mais importante é vocês entenderem. Se vocês não entenderem, eu fico o tempo todo, eu posso ficar o semestre inteiro no slide desse aqui, mas o importante é vocês entenderem. Então, sinto à vontade, tá, Ari? Não entendi, repete, por favor. Não vou ficar aborrecido, vou fazer com o máximo de boa vontade, tá certo? Então, como eu já disse para vocês, e vou repetir, a eletrônica de potência do terceiro módulo, basicamente, é o estudo dos certificadores, né? Como o tema digamos assim, não digo árido, mas é um tema só, né, retificador, por um semestre inteiro, a gente privilegia não ficar entrando em detalhes, digamos assim, tecnológicos, né? Qual retificador que usa hoje, por que usa tiristor e tal. A gente vai focar no raciocínio, no desenvolvimento do raciocínio. Então, vocês vão estudar um circuito X, Y, Z, mas sempre tentando entrar nos detalhes, para estimular o raciocínio, desenvolver o raciocínio, você saber o porquê de cada coisa que está acontecendo, né? E outra coisa que vai ficar diferente, nós vamos simular. Eu vou ser franco com vocês, eu nunca gostei de simulação, não. Tá certo? Tanto que eu não entendo muito, não conheço muito esses programas, não. Simulação, para mim, a gente usa, quando você vai fazer um projeto e que quer fazer um protótipo, antes de você montar o protótipo, recomenda-se fazer a simulação dele, porque quando você está simulando, você não vai queimar componente nenhum e você vai ficar sabendo se o circuito funciona. Essa é, para mim, a função. Mas ele é usado no sentido pedagógico também, para mostrar um circuito funcionando. Só que a maioria dos circuitos que vocês vão simular, vocês já deveriam estar entendendo ele. Então, tem que ter um professor para explicar. Então, esse certificador funciona assim, assado, esse diodo, esse tiristor funciona assim, assado, a forma de onda é essa. Aí você simula para, quer dizer, ter uma certeza, né? Claro que a certeza, a partir da hora que você está entendendo o circuito, você já tem aquela certeza, mas não é, digamos, uma certeza 100%. Quando você faz o simulador, você passa a ter, comparando o resultado dele com o seu, né? Uma certeza maior. E muitas vezes você faz um cálculo, não tem certeza, simula o circuito, o simulador te dá o resultado. Então, né, assim, sempre foi assim para mim. Só que agora nós vamos usar ele bastante, tá certo? É um complemento das nossas aulas. E vai nos ajudar bastante. Então, vamos lá. Então, nós começando aqui, ó, lembra desse circuito aí, gente? Essa bagunça de modo de apresentação. F5. Isso aqui é a tela toda? A tela toda, já entra na tela toda apresentando. Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui, ó. Esse circuito aqui, ele tem lá na frente tem um slide que começa passo a passo. Lembrando, gente, que a gente faz o estudo dos retificadores utilizando como ponto de partida o que a gente chama de célula retificadora básica. Se você estuda a célula retificadora básica em todos os seus aspectos, quando for estudar os outros retificadores, vocês vão estar apenas multiplicando, né, ou expandindo o que você utilizou aqui no entendimento da célula retificadora básica. Isto é, se você entende a célula retificadora básica, você vai entender qualquer retificador com diodos ou tiristores que existem, porque todo retificador ele tem, no mínimo, uma célula retificadora básica. E o que é uma célula retificadora básica? Ela tem 3 elementos. Tem a fonte, né, alternada, que vai fazer com que circule aqui, ó, uma corrente unidirecional, tá certo? Então, nós temos a fonte, fornecedor de energia, carga, em princípio, o que vai absorver energia, e o dispositivo de chaveamento, tá certo? Que é um tiristor ou um diodo.
né? As outras topologias só vai mudar, assim, tem mais diodo, mais tiristor, vai ser meia onda, onda completa, controlado, semi-controlado, essas coisas, mas tudo tem isso aqui. Então, o que, que nós vamos mostrar aqui? O funcionamento dessa célula retificadora básica. E a gente já vai utilizar uma carga que a gente chama de carga genérica. O que é uma carga genérica? É uma carga que tem os 3 elementos. É a fonte, a resistência e o indutor. Um exemplo de carga genérica muito comum é o motor de corrente contínua. Né? Já falamos sobre isso. O que, que ele tem? O que, que ele tem que eu posso mostrar aqui? Por exemplo, o motor de corrente contínua, quando ele está girando, ele gera uma tensão contínua, que é função da velocidade dele. Né? Por onde passa a corrente dele, por ele, né, tem os elementos, tem o conjunto digamos assim, de elementos que tendem a limitar a corrente, isto é, ele tem uma resistência ôhmica, que é dos fios, das bobinas, né, que é fio também, etc. Essa resistência está aqui representada. E como ele é indutivo, né, obviamente tem a indutância aqui para representar. Então, isso aqui, ó, para nós aqui, é a armadura de um motor de corrente contínua. Mas pode ser também um carregador de bateria, né? Tem uma bateria que tem uma resistência em série colocada, ou a própria resistência do circuito, e o indutor, que muitas vezes é usado para tornar a corrente mais plana, né? O que é bom para a vida útil da bateria. Entende? Então, é uma carga representativa. E por que tem um tiristor aqui? Porque o processo aqui de retificação ou de conversão de CA para CC precisa desse elemento de chaveamento, conforme vocês vão ver. E ele pode ser um diodo, né, ou mais de um diodo, ou tiristor. A gente começa com tiristor, porque quando a gente for usar o diodo, a gente vai fazer uma simplificação, é só tirar o gatilho dele. Tá certo? Então, vamos considerar aqui um tiristor, e vai ser um tiristor ideal. Né? Quando a gente estudou o tiristor lá, se vocês não se lembram, o que é um tiristor ideal? Um tiristor ideal é aquele que, primeiro, se você polariza ele reversamente, a corrente é zero, ele não deixa passar nada. Se você polariza ele diretamente, a corrente é zero também. Mas se você aplicar um pulso instantâneo aqui, ele entra em condução, ele fecha, como se fosse uma chave mesmo, uma chave física, né, um interruptor, e não impede a corrente, né, não produz barreira nenhuma corrente, portanto, a resistência entre esses dois elementos é considerada zero. E uma outra característica é que esse processo de passar da situação de corte para a situação de condução plena ocorre num tempo zero. Entendeu? Então, ele é um dispositivo que faz o chaveamento num tempo zero. Entendeu? Isso é o tiristor que nós vamos considerar aqui. Tá claro? Bem, então vamos usar um processo pedagógico aqui, que é o seguinte, reusar, né? É usar dois planos cartesianos, né, superpostos. Tá? Nesse plano aqui, ó, plano principal, nós temos aqui a tensão em função do tempo, tá certo? Então, essa onda, por exemplo, aqui, ó, ela está representando a tensão da fonte, tá certo? Esse outro aqui, colorido, esse amarelo, né? Vai representar, é um outro plano superposto, ele está localizado exatamente num ponto aqui, ó, numa posição aqui, desse eixo aqui, equivalente ao valor dessa bateria. Depois vocês vão entender por quê, tá? Bem, então nós temos aqui, ó, não tem como não passar um pouquinho para frente e depois voltar atrás. Essa forma de onda que está aqui, essa vermelha, é a forma de onda de corrente que vai circular aqui, né? Depois vocês vão ver por que ela tem esse formato. Essa corrente vai iniciar na hora que esse chaveador aqui, ó, entrar em condução, na hora que esse tiristor disparar. Então, até a hora que esse tiristor dispara, a corrente é zero aqui, ó, não tem corrente nenhuma. E na hora que ele dispara, ela vai aumentando, né? Depois diminui, e aqui ela chega no zero. Pelo fato dela chegar no zero, isto é, a corrente circulando aqui fica menor que o valor de manutenção desse tiristor, ele corta. Então, o tiristor vai entrar em condução aqui e cortar aqui. Para ele entrar em condução, precisa do pulso. Para ele cortar, a corrente tem que zerar, tá certo? Como ele é um tiristor ideal, a corrente de manutenção dele é zero.
tá certo? Então, esse eixo aqui, ó, ele vai estar mostrando a forma de onda de corrente, tá certo? Só que a forma de onda de corrente nessa malha aqui, ó, ela é a mesma forma de onda de corrente, de tensão, aliás, no resistor. Por quê? Porque ele é um elemento linear. A forma de onda de tensão sobre ele é a mesma forma de onda de corrente. Não é a mesma coisa que acontece no indutor e em outros componentes não lineares, por exemplo, o tiristor. Então, essa onda vermelha aqui, ela pode mostrar também a forma de onda da tensão no resistor, tá certo? Deixa eu pôr um monte de coisa aqui, depois eu vou explicar melhor. Por que isso? Está vendo essas 3 setas que eu estou colocando aqui? Ó? Observe o seguinte, essa setinha aqui, ó, vou pôr os nomes dela aqui, essa setinha aqui, daqui até aqui, ó, esse comprimento aqui, é o valor da bateria. Por que eu sei? Porque eu localizei esse eixo aqui exatamente no valor da bateria. Essa outra seta aqui, ó, VR, é a tensão dos terminais do resistor, tá certo? Claro, na devida escala, né? E essa outra seta aqui, ó, a terceira seta, é o complemento, é o que falta. Por quê? Porque quando o tiristor entrar em condução, fechar-se, tornar-se um curto-circuito, a tensão entre esse terminal e esse aqui, ó, aparece aqui, ó. Aqui já está com o mesmo potencial elétrico. Aqui tem um curto-circuito, portanto, aqui tem o mesmo potencial da fonte, do lado de cima da fonte. Então, a tensão na carga, entre esse ponto e esse, quando o tiristor entra em condução, o que vai acontecer aqui, ó, nesse ponto aqui, ou a partir daqui, né? O que vai aparecer aqui é a tensão alternada. Então, se eu somar a tensão do indutor, diferença potencial nos terminais do indutor, com a diferença potencial nos terminais do resistor, com a bateria, vai dar a tensão da fonte. E, por exemplo, nesse instante aqui, ó, se eu considerar o tempo nesse instante aqui, ó, né, o valor da fonte é esse aqui, o valor instantâneo. Se eu tenho daqui para cá a tensão no resistor, da bateria, daqui para cá a tensão no resistor, e a soma desse com esse, opa, deixa eu voltar aqui, soma da tensão a soma da tensão da bateria, do resistor, se eu somar com a tensão do indutor, der o valor instantâneo da fonte, obviamente essa seta aqui vai indicar a tensão do indutor, concorda? Então, eu fico sabendo, se tudo estiver na escala, qual é o valor da tensão no indutor em qualquer momento. O valor instantâneo de tensão no indutor é o valor instantâneo da fonte menos a queda no resistor, menos o E. Entendeu? Então, esse tipo de representação gráfica, ele é bom porque eu consigo visualizar esses valores ponto a ponto, se quiser até montar os gráficos. Né? Por exemplo, se quiser montar o gráfico de tensão no resistor, tá ele aqui. Se eu quiser montar o gráfico de tensão no indutor, é só pegar a diferença da tensão da fonte, né? Pega o valor instantâneo da fonte e abater, né? A tensão no resistor menos a tensão no E. Isto é, pegar a seta aqui, ó, nesse ponto todo até o final. Tá certo? Observa um detalhe aqui, ó. Existe um ponto, esse ponto aqui, ó, que é o ponto que a curva vermelha cruza a curva preta, que é a curva da tensão da fonte. Né? O que isso está dizendo para vocês? Que a tensão no indutor é zero, porque a soma das 3 aqui é a preta, né? Essa aqui é constante. A vermelha está daqui até aqui. Cadê a tensão no indutor? É zero. Então, nesse momento, a tensão instantânea no indutor é zero. E observe aqui, ó, que desde o iniciozinho aqui, ó, desse ponto até esse, desse instante aqui até esse, a corrente vai aumentando. Se a corrente está aumentando, o fluxo magnético está acompanhando esse aumento. Né? A forma de onda é a mesma. Então, o fluxo vai variando, vai aumentando, tá certo? Até esse ponto. Ele não tem como aumentar mais, por quê? Porque não tem a tensão, não tem tensão sobre ele, positivamente falando. O que vai acontecer é que, continuando o tempo passando a partir daí, com a tensão da fonte ficando menor, o valor instantâneo da tensão da fonte ficando menor que a soma do E com a tensão no resistor, a tensão no indutor fica invertida. Concorda? Ela aqui é positiva, chegou zero. Agora foi invertendo. Agora eu tenho aqui, ó, essa tensão mais essa,
menos a do indutor é igual à tensão da fonte. Então, a tensão do indutor inverteu. A corrente no indutor tem o mesmo sentido, mas a tensão inverteu. O que significa isso? Quando a corrente e a tensão eram positivas, você diz que o fluxo de energia estava da fonte para a carga. Agora, o fluxo de energia é ao contrário. A tensão negativa vezes uma corrente positiva, né, vai indicar para mim que a carga vai devolver energia para a malha que está aqui. Ó. Então, o que está acontecendo? Corrente diminuindo. Quando chega aqui, a corrente chegou no zero. Se a corrente chegou no zero, o fluxo magnético também chegou no zero. Aí o tiristor corta. Não é porque o fluxo magnético chegou no zero, é porque a corrente chegou no zero. Porque a característica do tiristor é destravar quando a corrente fica menor que um mínimo valor, que no caso de um tiristor ideal é zero. Entendeu? Então, resumindo, daqui até aqui, tiristor cortado. Daqui até ele disparar de novo, aliás, daqui aqui cortado, daqui disparado, conduzindo plenamente, daqui até disparar de novo, cortado, tá certo? O interessante a gente ver aqui, gente, é o seguinte, essa curva aqui, ó. O que essa curva vai me mostrar? Alguém me diz aí o que ela está me mostrando? Veja bem, ó. Se eu estiver usando esse plano cartesiano aqui, ó, o preto, o que essa curva aqui, que para mim é azul, vai mostrar? Quem me responde? Seria o gatilho? É tensão na carga. Tensão na carga? Tensão na carga. Tensão na carga. Três já falaram tensão na carga, um falou tensão no gatilho. Tensão na carga, tá, gente? A tensão no gatilho aqui não tem nada a ver, porque o gatilho é um dispositivo que é acionado por pulso, e esse pulso é momentâneo, e ele vai acontecer só nesse instante aqui, ó. Vocês têm que entender que se aplica o pulso no gatilho nesse momento, e ele disparou, aí o gatilho sai da jogada, né? Não precisa de pulso, não precisa de corrente nem nada, ele fica autotravado, tá certo? É bom lembrar disso. Agora, veja bem, ó, vamos ver o que essa onda azul representa. Ela é referenciada ao eixo principal, tá, gente? Então, significa que nesse instante aqui, ó, onde que está a seta, o valor dela, o azul está aqui, ó, o valor dela é esse aqui, ó, é o E. Tá certo? O que isso diz para você? Eu sei que o tiristor está cortado. Se o tiristor está cortado, não passa corrente por aqui na malha. Se não tem corrente na malha, não vai ter tensão no indutor nem no resistor. Não vai ter queda de tensão no indutor nem no resistor. Significa que esse potencial é o mesmo daqui, ó. Daqui até aqui, nós estamos com o mesmo potencial. Quer dizer, na saída, eu tenho o quê? A tensão é. Então, naquele instante, na saída, eu tenho esse valor instantâneo. E isso vai acontecer até o tiristor disparar. Porque até o tiristor disparar, a situação não muda. Não muda. Não tem tensão no indutor, não tem queda de tensão no resistor, e a saída fica constante com o valor da bateria, que é essa onda, essa linha reta aqui, ó. Aí chegou aqui, ó, eu estou considerando que o tiristor vai receber um pulso no gatilho e vai disparar. Pimba, o disparo é instantâneo. Né? Um tempo de disparo de um tiristor é microsegundos, tá, gente? Tiristores lentos gasta 20, em torno de 20 microsegundos. Tiristores rápidos, em torno de 10 microsegundos, né? Na média. Bem, então, nesse instante aqui, a chave foi fechada. Então, houve um curto aqui, ó. Aí que vai a tensão da fonte, esse potencial da fonte, né, ele vem para cá. O outro está aqui, ó. Então, a saída passa a ter o quê? A tensão da fonte. Qual que é a tensão da fonte? É a preta aqui, ó. Então, o valor instantâneo, que era L, pula instantaneamente para esse valor aqui, ó, que é o valor instantâneo da fonte. E vai continuar sendo esse valor instantâneo enquanto o tiristor estiver disparado, enquanto a chave estiver fechada. Portanto, enquanto essa linha vermelha aqui, ó, tiver um valor qualquer, um valor qualquer positivo. Então, o que vai acontecer? A tensão na carga fica sendo essa aqui, ó. Não importa a gente chegar no semiciclo negativo, não, tá, gente? Você vai pensar, pô, o tiristor vai disparar vai continuar disparado no semiciclo negativo? Não importa. O que importa é que vai aparecer em termos de tensão nos terminais dele. E se você analisar, tem um conjunto aqui, ó,
que tem duas fontes de tensão, tá certo? O que vai aparecer aqui é o resultado das duas fontes que estão em série, cara, o terminal de um ligado na outra. Daqui para desse ponto até esse vai aparecer a soma algébrica dos valores, tá certo? Essa soma algébrica menos a queda dos dois elementos indica a tensão que vai existir aqui, entendeu? Se você lembrar bem da lei de Lenz, você vai saber que, você vai deduzir que esse indutor aqui, ó, não vai deixar a corrente chegar no zero se tem energia no indutor, né? A corrente no indutor nunca é zerada instantaneamente. O que existe, vai acontecer na realidade é que, como a tensão aqui já inverteu de polaridade, o que está acontecendo a partir desse ponto aqui está negativo em relação aqui, ó. Esse ponto é negativo em relação aqui. Esse negativo aparece aqui, ó. Tirando as outras aqui, ó, batendo os outros valores aqui, fica positivo. Então, vai ficar aqui uma tensão polarizando o tiristor diretamente. Quem polariza diretamente? O L. O L vai garantir a condução de corrente por ele, enquanto tiver fluxo magnético dele, tiver campo magnético em volta dele. Entendeu? Então, isso vai acontecendo até esse ponto. Quando chegar nesse ponto, a corrente chega no zero. Opa, o tiristor abriu. Abriu. É como se você tivesse tirado dentro do circuito, o circuito ficado aberto. Aí, não importa qual é o valor instantâneo de tensão que está na carga, ela volta para o valor da bateria. Por quê? A corrente já era zero, ela chegou no zero naquela hora. Não tinha tensão aqui, né? No indutor. Tinha uma tensão no indutor, mas vai desaparecer, né? Por quê? Porque não vai ter corrente, tá certo? Na realidade, a tensão no indutor aqui, depois nós podemos até montar ela aqui, mas de qualquer forma, como a corrente chegou no zero, o tiristor cortou, esse potencial veio para cá, ó, e voltou a ser de novo o E. O passo seguinte aqui, a curva seguinte aqui, ó, desenhei no próximo semicírculo, a mesma coisa acontecendo, né? O tiristor disparando no mesmo lugar, só que eu utilizei para mostrar essa área aqui, ó. Que área é essa? Essa área é a área que a gente utiliza para calcular o valor médio da tensão na carga. Porque vocês sabem, né, vocês viram isso, têm visto isso, que o valor médio de uma tensão é igual ao valor médio, aliás, é dado pela área abaixo da curva que representa aquela tensão dividida pelo período. Então, para calcular o valor médio, eu tenho que calcular essa área e dividir pelo período. Então, eu tenho que definir essa área aqui. Deixar ela bem definida, e ela está definida aqui. Tá certo? Agora, com relação aos elementos que nós temos aqui, gente, se vocês não estiverem dormindo aí, né? Presta atenção aqui. Nós temos o seguinte, alfa, para nós, é o ângulo no qual o tiristor vai entrar em condução, contado a partir de zero. Né? Contado a partir de zero até aqui, ó, passa um tempo, que colocado em ângulo vai ser o alfa. Alfa é o ângulo de disparo do tiristor. Certo? E beta, acho que não está escrito, o beta, eu esqueci de pôr ele aqui, ó, é o ângulo de corte ou ângulo de extinção. O tiristor conduz de alfa até beta, isto é, num ângulo que é o gama aqui, tá certo? Nós temos mais 3 pontos, digamos assim, observáveis aqui, o ponto importante aqui, ó, é o alfa 1 e o alfa 2 e esse θ aqui, ó. O alfa 1, se vocês observarem, ele é obtido projetando o cruzamento desse eixo aqui, ó, cruzamento dele com a senoide. Quer dizer, ele pega o valor instantâneo da tensão de entrada, o valor que a tensão de entrada é o valor da tensão de entrada, que é igual ao valor da bateria. Por quê? Porque ele indica o ponto a partir do qual o tiristor vai entrar em condução, vai poder entrar em condução, vai estar preparado, necessitando, é claro, do pulso, né? Mas a partir daqui ele está polarizado diretamente. E como que eu sei isso? Se essa fonte está em série com essa, não tem tensão, não tem corrente porque o tiristor não disparou, não tem queda aqui, não tem queda aqui, a soma algébrica dessa tensão com essa é o que vai aparecer lá no tiristor. Então, o tiristor está vendo o que? A soma das duas tensões. E essa tensão aqui está no semiciclo positivo. Então, aqui é mais, aqui é menos. O menos está no menos, aqui, ó, menos com menos. As duas têm série subtrativa. A resultante
em qualquer momento, é a maior menos a menor. Isso é a regra. A maior, por enquanto, o E, porque a senoide já passa pelo zero, cara. Nesse primeiro momento aqui, a tensão nos terminais do tiristor é o E, menos E, né? Por quê? Porque a tensão é sempre tomada do anodo em relação ao cátodo. Se essa está com zero, aqui está negativo. Então, menos E, aqui tá, tem um E aqui é menos e aqui é mais. Porém, a fonte está aumentando. Só que ela está aumentando, fazendo aqui ficar mais positivo ou aqui menos negativo. No momento que a fonte estiver com o mesmo valor do E, a soma algébrica das duas é zero, então está com zero aqui. Nesse instante, a tensão no tiristor é zero. A partir desse momento, ela se torna positiva. Por quê? Porque a fonte fica maior que o E. A fonte CA fica maior que a fonte CC. Aí o tiristor pode disparar. Que hora que vai disparar? Na hora que eu aplicar o pulso. Na hora que eu quiser. Tá certo? Na hora que eu quiser ou na hora que houver uma demanda estabelecida pelo valor médio que eu quero, né? O valor médio estabelece a hora que o tiristor vai disparar. Então, o pulso vai ser aplicado para que tenha esse valor médio. Agora, o que é o alfa 2? O alfa 2 é o contrário, cara. Ele é obtido também no cruzamento da tensão senoidal da preta com o E. Só que, a partir dele, a senoidal fica menor. Então, o tiristor volta a ficar polarizado reversamente. Portanto, é o último ponto que o tiristor, no qual o tiristor é o último ponto possível de disparo. Ele indica o último instante que o tiristor pode entrar em condição. Antes, não tem jeito, porque está polarizado reversamente. Antes, não. Depois, não tem jeito, porque está polarizado reversamente. Antes, pode, desde que não seja anterior ao alfa 1. Portanto, entre alfa 1 e alfa 2, o tiristor está polarizado diretamente, ele pode entrar em condução. Antes de alfa 1 e depois de alfa 2, não pode. Não há como disparar o tiristor. Tá certo? E esse último ângulo aqui, ó, é o ângulo que indica o cruzamento da tensão. Aliás, é o ponto no qual a tensão no indutor é zero. É o ponto que inverte as funções. Antes o indutor estava absorvendo energia, a partir daqui ele estará devolvendo energia. E ele depende de tudo, né? Do ângulo de disparo, do valor do resistor, do valor do E, praticamente todos os elementos do circuito. Está claro? Alguma pergunta, senhores? Vou fechar a apresentação aqui para vocês me falarem se tem alguma pergunta. Vamos acordar a turma aí, Chico? Ari, aproveita e já faz como é que fala? A lista de presença. Tá, porque já está acabando a aula, né? As aulas são tão rápidas, né, Chico? Tem 5 minutos só. Como é que faz a lista de presença aqui mesmo? Me ajuda aí, chefe. Pessoas, 3 pontinhos. Baixar a lista de presença. Vamos ver quantas pessoas tem aqui? Tem muito, acho que está todo mundo aí. Está todo mundo aí, eu acho. Só não está aqui aquele que não veio, né? Vou baixar a lista de presença aqui. Será que baixou, Chico? Mandei baixar, deve ter baixado, né? Ele guarda lá em downloads. No meu downloads? Depois você confere. Deixa eu dar uma olhada. Só para confirmar. Meeting, tá aqui, ó. Um arquivo CSV aí, ó. Esse aí, lista. É ele mesmo. Então tá. Gente, então, quem está aqui hoje vai ganhar quantos pontos para motivar? Os 3 pontos, né, Chico? Depois a gente discute isso. O pessoal sabe que eu sou mão aberta, eu não vou dar bomba a ninguém, não. Mas tem que vir, tem que participar. Ô, gente, e aí? Vocês acham que dá para aguentar mais um blá, 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 ou vocês querem dar uma refrescada na cabeça aí? Vocês aqui mandam. Faz uma revisão rapidinha de tudo que aconteceu hoje. Eu farei com prazer. Mas antes, gente, não se esqueçam do que eu já falei. Isso que eu falei para vocês aqui está na apostila lá, tá? Está tudo escrito lá, é só ler. Não tenham preguiça de ler, não. O sucesso em termos de aprendizagem da nossa disciplina aqui, considerando todas as limitações, etc., está no empenho de vocês.
eu particularmente acho, eu como professor, tenho uma sorte danada de ter entregue a apostila para vocês, porque se não tivesse entregue, eu tinha que estar arranjando um monte de recursos para vocês receberem material para poder estudar, tá certo? Eu não vou precisar passar material nenhum para vocês estudar, porque já foi tudo passado, mas não adianta vocês terem o material e não lerem, tá legal? Tem que ler. Então, isso que foi falado hoje está lá na apostila, tudo que nós falarmos durante todo o semestre está lá na apostila, numa linguagem, assim, eu acho bastante coloquial, bastante simples. Obviamente, se vocês tiverem dúvida, vocês recorram a mim, né, pode, na próxima aula, Ari, eu não entendi bem, repete, nós estamos aqui para isso, tá? E também tem um chat aí, escreve aí as perguntas. Beleza? Sorte de curiosidade, Ari. 2 turmas minhas, a apostila ficou na gráfica. Não deu tempo de entregar para a galera. Isso é um acidente, né, Chico? Nossa, que zebra. Eu tive essa sorte, mas como eu gosto demais, eu gosto demais de manter uma sistemática, eu entrego a apostila lá na gráfica, e a minha apostila também, ela não mudou do ano passado para esse ano, né? Então, é só pegar o arquivo, o mesmo arquivo, e mandar para lá. Aí eu mando em dezembro, entendeu? Eu sei que a gráfica nossa costuma atrasar. Eu tive essa sorte, tá? Eu rodei mais de, sei lá, uns 20 mil folhas de papel em dezembro. Mas vamos lá, vamos dar uma repetiçãozinha. Quem é que pediu a revisão aí para a gente? Pode falar aí. Quem que Fui eu, falou? professor. Fui eu, Gustavo, que pediu. Gustavo, você teve dúvida, basicamente, assim, só para me ajudar, porque repetir tudo é uma coisa que talvez não seja a melhor saída, mas voltar no ponto que você teve dificuldade talvez seja melhor. Naquela última parte do acionamento do Tiristor, quando você estava naquele gráficozinho ali, plano do acionamento dele, eu não entendi muito bem a ideia de como que ele aciona, por que meio que ele aciona. É um meio externo, não consigo imaginar muito bem isso. Faz muito tempo que eu não vejo Tiristor. Entendi. Foi bom ter te perguntado, sabe por quê? Porque se você não tivesse me falado isso, eu ia começar a explicar tudo de novo. Agora eu vou falar só o que você perguntou. Já que a dúvida sua é pontual, né? A dúvida sua é por que ele entrou em condução, né? Não é isso? Aí é isso mesmo ou eu estou errado? Exatamente isso. Por que então, é o seguinte, ó, se observe... Deixa eu apertar... Antes que o Chico manda apertar, né, Chico? Chico está aí que não vai deixar, ele vai falar, não vou deixar você errar, não, que você é muito disperso. Não, nesse caso é ruim, porque até você chegar no ponto aí que está querendo, né, você tem que passar por um monte de coisa. Tem que arranjar um jeito de acontecendo isso, mas chegou lá. Tem jeito, olha, tá? Depois eu te mostro. Beleza, nada como um cara que está aí. Ô, gente, você sabe que eu não sou um jovenzinho mais, né? Eu já tenho muito tempo rodado, mas vou te falar, cada dia eu aprendo uma coisa. Essa semana, como eu chego aqui, eu aprendi sobre essa parte aqui de aplicativo, mais do que eu aprendi a vida toda. Viu, Chico? Pode ter certeza. Mas é porque eu fiquei direcionando meu tempo para outras áreas. Mas vamos lá. Só para te lembrar, o tiristor, ele para entrar em condução, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa de mais, mas precisa de 2 coisas. Ele está polarizado diretamente, isto é, o anodo em relação ao catódo. Você não precisa entender muita coisa do tiristor, assim, para entender esse circuito, não. É só você guardar o seguinte, ele é um dispositivo de chaveamento. Como eu estou considerando ele ideal, é mais fácil. Se aqui está positivo, o anodo está positivo em relação ao catódo, ele está preparado para entrar em condução. Então, o circuito é que vai definir isso. As coisas acontecendo, as variáveis variando, né, vamos dizer assim, é que vão definir a hora que ele fica com o anodo positivo em relação ao catódo, que é a primeira coisa, né, fundamental. E a segunda coisa fundamental, ele receber um pulso no gatilho. Agora, esse pulso no gatilho ele vem de onde? Existe um comando próprio para isso. Cada circuito tem um comando, tá? Específico, depende da controlabilidade que você quer do processo. Por exemplo, vocês lembram que nós estudamos o TCA? Acho que já chegamos a estudar. O TCA é um gerador de pulso que envia um pulso para o tiristor no momento lá que é uma tensão de comando, cruza lá no plano cartesiano, a tensão de controle, gera um pulso, tal. Depois a gente pode rever isso aí, mas ele vai ser produzido um pulso por um comando
digital ou analógico, no momento X, né, e produzir uma corrente no gatilho dele e ele entra em condução. Há um processo de avalanche lá e ele entra em condução, assim, idealmente, instantaneamente. Então, esse ponto foi escolhido arbitrariamente aqui, ó, mas podia ser qualquer um, desde que estivesse entre o alfa 1 e o alfa 2, porque antes do alfa 1 ele está polarizado reversamente, depois de alfa 2 também polarizado. Aí não adianta pulso, mas entre alfa 1 e alfa 2, na hora que se aplicar um pulso, ele entra em condução. Tá certo? Aí, não preocupe, ele entrou em condução. Tá certo? Agora, imagina o seguinte, se no lugar do tiristor tiver um diodo, porque sendo essa aqui uma célula retificadora básica, eu posso querer pôr um diodo aí. Aí eu pergunto, que hora que o diodo entraria em condução? Você que fez essa pergunta aí, que esqueci o nome, desculpa. Gustavo. Gustavo, responda para mim, Gustavo. Se for um diodo no lugar do tiristor, que hora que começa a ter corrente? A partir de quando o diodo estiver acima de 0,7 volts, né, polarizado diretamente. Considera um diodo ideal. A partir de... Se Qual a dessas tensão for positiva, não? Qual dessas letras aí que indica alguma coisa para você me falar? Ó, a partir desse ponto ele vai entrar em condução. Eu acho que a partir de A1 ele vai entrar em condução. Alfa 1, né? Alfa Aqui, 1. você tem certeza da sua resposta? Aqui na tela tá... eu acho que é. Não, a resposta é certa, só quero saber se você tem certeza. Se tem, tá ótimo. Não tenho muita certeza, não. E qual que é o tem, alfa? tem. Para essa situação, qual que é o alfa? O alfa, né, era aquele azinho ali, ó, isso que você tá com o mouse em cima aí, ó. Esse Alfa tem azinho, aqui, o ó. alfa 1. O alfa é o próprio A1, né? No caso do diodo, concorda? Concordo. Beleza, então tá aí. Ô, gente, eu vou fechar aqui, vocês vão desculpar, porque, infelizmente, as nossas aulas são muito pequenas, né? Então, vocês vão ter aula daqui a pouquinho. É isso? Eu já estou na aula do outro professor. Chico, me ajuda aí. Pronto. E eu não falei com vocês ainda sobre o exercício. Beleza? Tá certo? Eu postei aqui, ó, tá no Moodle. Aqui, ó, depois vocês vão baixar esse exercício aqui, ó. Tá certo? Esse exercício vocês têm 15 dias para resolver, tá? Que circuito que é? É um circuito igual aquele que nós acabamos de analisar, só que eu coloquei para facilitar uma carga que é só resistiva. Beleza? E no lugar do tiristor eu pus um diodo. Então, vocês baixam e procuram resolver, mas vocês têm 15 dias, não se apressa não. Na aula que vem, eu vou falar mais sobre esse assunto, mostrar como é que calcula o valor médio, valor eficaz e tal. Só que eu peço a vocês, treinem um pouco com o PSIM, porque o exercício também vai ser resolvido com o PSIM, tá certo? Então, tarefa para a aula que vem, baixar esse exercício, dá uma lida nele, dá uma lida na apostila, né? E pratica o uso do PSIM. Começando de circuitos básicos. Esse, por exemplo, é um básicozinho que vai ser bom você treinar o PSIM, no treinamento do PSIM. Tá legal? Oi. Diga. É para te mandar por onde? Ou é só para a gente fazer mesmo? A própria entrega é no próprio Moodle, onde está escrito entrega do exercício 1. É. Tá certo? Viu? Lá está escrito entrega. Assim. No próprio exercício também está escrito lá que tem que ser entregue. Tá? Beleza? Beleza, obrigada. Por nada. Beleza. Foi um prazer, tá, gente? Beleza? Prazer estar de volta com vocês aqui. Boa noite para vocês. Boa noite. Prazer é nosso. Boa noite. Vocês vão ter aula agora com quem? Rodrigo, né? Pedrosa. Isso. Não é com o Rodrigo, não é com o Pedrosa. Tá bom. Olha, é um prazer. Eu estava com saudade de você, sinceramente, viu? Beleza. Beleza. Até semana que vem, então. Oi? O Denner tá pedindo para você colocar a apostila em PDF para ele no Moodle, que ele não tá. Ele tá na casa dele. Apostila? Ah, tá. Põe sim. Vou até anotar aqui para não esquecer. O Chico já tinha falado para eu fazer isso, né, Chico? No Japão. Só para ajudar, né? É, o Chico tá certo.
Vocês estão certos, eu coloco ela lá. É a primeira vez que eu disponibilizo essa apostila em PDF para a comunidade. Vocês vão ver ela colorida. Em primeira mão, né? Primeira mão. Beleza? Valor, gente, vamos sair aqui, tá? Nós vamos... Você para a gravação. Você já parou, Ari? Esqueci de parar, vou lá parar, cara. Para a gravação. Isso. Pronto, paramos. Isso. Ok. Beleza. Parar a gravação.